Fala, queridão. Dá uma olhada no exercício 3 aí pra mim, por favor. Ele é bem bonitinho, da Med Einstein. Ele te dá uma tabela, né, onde, se você reparar, tá assim, ó. Temperatura 0, pH 7,47. Temperatura 10, pH 7,27. Temperatura 20, pH 7,05, tá? Então ele tá te dando o pH aí da água em algumas temperaturas. Temperatura da água, 25 graus Celsius, pH 7. Subiu a temperatura, 30, pH 6,92. O que a gente pode notar aí, né? Se você perceber, né? Toda vez que aumenta a temperatura, no caso, diminui o pH da água. Tudo bem? Né? O aumento de temperatura diminui o pH da água. Tá, mas se você lembrar lá que a 25 graus Celsius, né? A 25 graus Celsius, eu tenho uma constante de ionização que eu tenho H+, e o H-. Onde essa constante é 1,10 a menos 14. E eu sei que o pH deu 7. Tá, beleza. Se o pH deu 7, quer dizer que eu tenho 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7. Então eu consigo determinar para você com toda certeza que a concentração de H+ e a concentração de hidroxila é a mesma, tá? Então se eu tiver a água aí sem adicionar nada nela, né, fazer algum tipo de tratamento, a concentração de H+ e a concentração de hidroxila é a mesma, tá? Essa é uma ideia que a gente tem que ter. Então, em todos os casos, a concentração de hidroxila é a mesma ali, né? E de H+. Beleza. Mas o que está acontecendo, né? Se você perceber, então, toda vez que eu aumento o pH, toda vez que eu aumento a temperatura, estou diminuindo o pH. Por quê? Ó, veja, uma temperatura de 0, você teria mais ou menos, ó, uma escala que vai até 15. Por quê? Ó, aqui no meio é de 7,47. Mais ou menos isso, né? Você sempre vai encontrar uma na metade. Se eu pensar, então, ó, isso é 0 graus Celsius, né? Então é mais ou menos isso. Você vem diminuindo o seu tamanho de escala, né? Então, beleza. O que eu tô querendo dizer? Se você vem diminuindo o seu tamanho de escala, para ter uma escala que dá vai de 0 a 14, eu tenho que ter uma constante de 10 a menos 14. Para ter uma que vai até 15, eu tenho que ter uma constante de 10 a menos 15. Só que se você reparar, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a constante. Aumentando a constante de ionização. Então, toda vez que você aumenta a constante de ionização, você diminui o pH. Beleza? Porque o pH é o menos log, né? Então, é isso que você está fazendo. Você está deixando menos negativo o expoente. Então, você está deixando ele mais positivo. Então, na hora de você fazer o log, por exemplo, ó, se eu fizesse o menos log aqui, a escala daria 15. Né? pH 7,5. Faço aqui, aumentei, tá vendo? Foi para 10 menos 14. Faço menos log, a escala é até 14. Faço a metade, ó, 7, diminuiu o pH, tá vendo? Faz de conta aí, um valor numérico estranho, vai. 10 a menos 8. Pô, aumentei bastante, tá vendo? Ó? A minha escala vai ser agora de 0 a 8. Se eu fizer um pH da água nesse caso aí, hipotético, seria 4, diminui muito o pH, tá? Então veja, ó. Então, todo aumento de temperatura, eu aumento a constante de ionização. Então, bora lá. Ó. A análise desses dados permite afirmar que o produto iônico da água, KW, aumenta, a gente percebeu que aumenta, com a elevação da temperatura e que a alta ionização da água absorve energia, né? Então, ela está absorvendo, ela é favorecida. Tudo que é favorecido pelo aumento de temperatura é endotérmico. E é isso, já respondi tudo, tá? Então, seria a alternativa E. Aumenta, absorve, endotérmico. Fechou? Bem legal esse exercício, né? Valeu, galera!